Então essa é mais uma live da série Teologizar. É uma série de lives que eu tenho feito aos sábados, às 18 horas. Olha a Sônia aí, gente. Soninha. E o tema dessa noite é Andar com Fé. Eu vou. Religião, arte e cultura popular na Bahia. Eu tinha iniciado outro vídeo com a música de Gilberto Gil, que dá o mote dessa live, mas é conhecida por todos nós. A gente tem então de fundo essa mensagem aí que a gente conhece muito bem. Então agradecer cada pessoa que está aqui, vindo da parte de Bianca, vindo da minha parte também. E pedir a Bianca que se apresente, né? Tem gente minha que talvez não a conheça, e depois eu me apresento, que também eu acho que tem gente dela que não me conhece, né? Então, bem-vinda, amiga. Apesar que eu estou aqui sendo acolhido no seu perfil. Adriano está sendo acolhido no meu perfil, mas na verdade a live é dele, né? Eu sou a convidada dele, o que muito me honra, né? Porque não é todo dia que a gente é convidado por Adriano para fazer live, né? Só tem gente, só tem gente porreta nas lives de Adriano que eu acompanho. Bom, eu sou Bianca da Ebes, eu sou reverenda da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, tenho formação em filosofia e em teologia, direito à educação, trabalhei no mestrado com história social, né, e no doutorado com educação e cidadania, e sou integrante do coletivo MUPS, Mulheres, Políticas Públicas e Sociedade, né? E educação, arte, cultura e religião e gênero são assuntos que estão na minha pauta desde sempre e que me dão muita alegria em partilhar. Por isso, eu agradeço o convite desde o início. Olha, tem um pessoal aqui é, fervoroso. Júlio falou que não conheço a reverenda. Evelinho disse reverenda de excelência. É isso aí. Então, gente, eu sou Adriano Portela, dos Santos. Sempre gosto de dizer dos Santos, que é um resgate da minha história paterna, né? Então, eu coloco esse dos Santos aí, que para mim é muito importante, né? E eu sou natural de Santo Amaro, uma terra maravilhosa, né? De muita expressão cultural, de cultura popular e de tanta coisa bela, né? Tantos cenários belos, bacanas. Resido atualmente em Feira de Santana. Sou esposo de uma mulher linda que está aqui acompanhando essa live. É, a patroa Renata, que é quem manda em casa. E João Gabriel, né, meu filho, está também acompanhando com a mãe a live. Sou formado na área de teologia, obviamente, porque sou reverendo da Igreja Episcopal Anglicana e também tenho formação em letras. Passei pela literatura, né? E gosto de fazer essa intersecção entre literatura e teologia. O Márcio, meu parceirão, está por aqui nessa live, que é uma pessoa que eu dialogo sobre o tema. E é isso. Eu tenho feito essas lives aos sábados, né, às 18 horas, Teologizar, o título. Agradeço a Bianca ter aceito o convite. Tem pousado aqui nessa live mulheres poderosas, né? E o feedback de muita gente no privado, no direct, tem sido tão bacana, sobretudo das participações femininas nessa série de live, né? Tem sido muito feliz os retornos que as pessoas têm dado. Dizer que acho que Bianca é uma pessoa apropriadíssima para falar desse tema, não é? Pela vida, embora não seja, digamos assim, diretamente um tema da pesquisa dela, mas é um tema que ela tem paixão. Bianca respira festa, né? Bianca respira festa. E dizer da importância desse tema, que nós estamos na Bahia, não é, minha gente? E no Brasil, em que o povo aprendeu desde cedo a atravessar todas as instâncias de sua vida, a fé,
E entre essas instâncias está a instância da festa. Antônio Risério diz que a gente funciona em duas modalidades, pelo menos, né? Aquela modalidade do trabalho, do cotidiano, da rotina, e aquela outra em que a gente muda a faixa e carnavaliza, né? E ele diz, são necessárias as duas coisas, a sociedade se transvestir, né? Travestir é das duas coisas, de tempos em tempos. Enfim, então esse é o nosso tema. E não sei se Bianca deseja acrescentar alguma coisa ao que eu falei sobre o tema, né? Fazer um introito, uma introdução. Fique à vontade, Bia. Não, eu acho que a gente está devidamente apresentado. Eu acho que agora a gente tem que entrar no tema. Aham, então vamos lá. Então, começando, né? Religião, arte e cultura popular. Quais as relações possíveis que a gente pode estabelecer entre essas coisas, né? Tem barreiras, tem potencialidades, como é que elas se apresentam, né? O que é que você pode é, trazer para a gente sobre isso? Adriano, eu venho de uma família por parte de mãe, de tradição protestante histórica, né? Uhum, E por parte de pai, de uma família extremamente empobrecida e festeira até a alma, né? Então, aquilo que parece meio paradoxal, né? Que a família de meu pai não ser uma família com grandes dificuldades para minha avó criar sozinha 9 filhos, mas ela tinha uma alma festeira e a gente herdou isso dela, né? O que entrava em choque com o ascetismo da minha educação protestante, né? E eu sempre tive muito contato com as duas famílias. Mas a minha elaboração do sagrado foi muito interessante, porque eu pude ter a oportunidade de reconciliar essa dimensão do corpo e do espírito. A religião é. Me ouve bem, Adriano? ouço sim, Bia. Ah, a religião, ela é a primeira forma com que o ser humano tenta dar sentido à sua existência, ao mundo. Consequentemente, ela desenvolve uma linguagem e uma mística, né? E como a nossa fé, ela precisa de materialidade, né? Ela transforma os nossos sentimentos e o inefável, a espiritualidade, né? A mística, ela carece dessa materialidade. Então, o indizível, o inefável, vai se revelar, sobretudo, através da arte. E aí, quando falo arte, eu digo arte de uma forma ampla, né? Arte, Uhum, cultura popular, arte que a gente vai falar de pintura rupestre, arte que a gente vai falar de pirâmide do Egito, mas arte que a gente vai falar do prato de Dona Edith no Recôncavo, de Patativa do Assaré, né? Arte que a gente vai resgatar as nossas matrizes identitárias, as nossas festividades. O que eu acho muito interessante do ponto de vista teológico, porque a Bíblia é cheia de festa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas a tradição protestante, ela, com uma moral ascética, ela apaga essa dimensão festeira dos textos bíblicos, consequentemente, da vida do povo, né? Ou pelo menos tenta. E aí a gente meio que retrai, mas a arte, ela é a nossa salvação. É ela que faz memória da nossa existência. exatamente. Essa questão do ascetismo que você fala é muito marcado, né, nessa tradição. Mas eu queria trazer uma voz dessa tradição que a gente gosta muito nos nossos círculos, né, que é o Paul Tillich. E Paul Tillich tem uma frase assim, né? Religião é o direcionamento intencional ao incondicionado. Quer dizer, quando a gente se aproxima da religião, a gente sabe que tem a intencionalidade de buscar esse incondicionado que outros chamam de transcendência, de absoluto, né? Esses diversos nomes
que a gente conhece. E aí ele acrescenta, né? Cultura é o direcionamento intencional às formas condicionadas e sua unidade, né? Quer dizer, essas formas condicionadas a gente pode chamar dos diversos aspectos da vida, diversos, digamos assim, anseios humanos, não é? Amor, né? Justiça, alegria, conciliação, perdão, esses temas todos. E sua unidade, que é justamente essa abertura para a transcendência, para esse absoluto, né? Onde tudo se encontra. Então a cultura tende para isso, não é? Feliz de quem aprende a reconhecer na cultura esses vestígios, né? Eu gosto de um autor italiano chamado Umberto Galimberti, se não me engano. Ele é repórter, mas fala sobre religião, né? Escreve sobre religião. Ele usa um termo que eu acho lindo, Rastros do Sagrado, né? É o título do livro dele. E fala sobre a cultura ocidental. Você ia dizendo alguma coisa de prosseguimento aqui? Eu só ia dizer que Chile tem uma coisa muito interessante, porque a concepção de sagrado dele é uma concepção de sagrado que se revela na beleza. E aí, nessa perspectiva estética, assim, é o sagrado que se revela pela arte. E nesse Uhum. ponto, o Karl Barth, que é o seu principal é, eu não diria um antagonista, mas a teologia de Barth é uma teologia mais centrada nos pilares europeus. E Chile, que embora seja um europeu, ele tem uma alma mais abrangente, mais aberta. Né? E aí ele reconhece essa universalidade do sagrado que o Uhum. protestantismo tem dificuldade de reconhecer. Uhum. Pessoal, geralmente eu faço um percurso nas lives que eu faço primeiro duas questões e puxo questões que vocês trazem para poder contemplar, né, a participação. E eu vi que essa live iniciou já o pessoal assim a mil, saudando, né? E aqui a gente já tem duas questões. Eu vou registrar, pedir a Bianca também que. Vou falar aqui, Bianca, que a gente segura, tenta segurar na Sim. mente para lá na frente a gente poder colocar. Uma é como resgatar o sentido religioso das músicas populares brasileiras e obras, né, populares brasileiras. Né? Depois, a Márcia, que eu agradeço tanto, eu tenho acompanhado essa maratona de lives, Márcia está em todas. Né? Ela diz assim: infelizmente, muitos atribuem as festas, as tradições e cultura às coisas do mundo e demonizam, né? De fato, é o que Bianca dizia um pouco no comentário antes, sem usar esses termos. Né? A gente registra aí essa, essa pergunta sobre como resgatar, né, o sentido religioso. Tá certo? Bia, sobre o que você falou, né, eu queria dizer assim, a arte, né, às vezes aparece como fonte também, ou a religião aparece como fonte para a cultura e a arte, né, de forma geral. Fonte como aquele lugar que a gente bebe, né, que a gente busca se nutrir, né, se alimentar. É, mas essa fonte não necessariamente é para uma correlação, né? E aí é uma palavra de Tillich também, não estou usando no sentido técnico de Tillich, mas não necessariamente essa fonte é sempre para que a arte corrobore, né? É, assine embaixo do que a religião diz, né? Muitas vezes sim, mas outras vezes entra numa rota, né, de colisão. E aí no Brasil a gente teve momentos muito particulares ultimamente, não é? Disso. O último, salvo engano, foi a questão da Porta dos Fundos, né? Porta dos Fundos, né? Que foi muito comentado. Eu acho que são duas possibilidades. Depois a arte também como tradutora da religião, né? Quando eu lembro que os azulejos portugueses que as igrejas antigas têm, né? A igreja do Rosário dos Pretos, salvo engano, tem. A igreja Nossa Senhora da Purificação tem. Traz Francisco. momentos, São Francisco, tem momentos da vida ali de Francisco, de Maria, né, no caso da de Nossa Senhora da Purificação, e que inclusive o latim está escrito errado, né, porque provavelmente foi alguém sem estudo que fez a arte. Então ali aqueles azulejos portugueses para ser um instrumento de catequese, né? Então
uma forma de tradução da doutrina e tudo mais, né? E depois a gente tem a cultura popular que rasura às vezes, né? O povo não tem uma sistematização às vezes do que a gente aprende na academia, que é a questão que eu vou trazer agora. O povo simplesmente rasura, e aí para usar um termo que aparece aí, carnavaliza, né? Não no sentido pejorativo, né? Mas faz outros arranjos, né? Faz combinações, e isso é muito interessante, né? São essas potencialidades que a gente vê. Você quer acrescentar É, algo? quero pontuar algumas coisas. Eu acho que a arte, a arte, principalmente no protestantismo brasileiro, né, dialogando com o protestantismo brasileiro, ela sofre muito, né? E ela sofre por vários motivos. Não só pela moral ascética cristã, mas pela questão política. A Igreja Católica proibia as expressões religiosas que não fossem católicas no Brasil. E condicionou a expressão protestante a ser ainda mais ascética do que o que ela era na Europa. Então, as nossas expressões artísticas são muito pobres. Esteticamente, os nossos templos são paupérrimos de referências artísticas, em contraposição aos templos católicos. Em Salvador, por exemplo, e no Recôncavo também, você tem referências artísticas incríveis. Eu gosto de dizer que a arte é dúbia, né? Porque mesmo quando usada para catequese, mesmo quando usada para sedimentar uma moral, e ela cai na mão do povo, e o povo faz o que quer, né? O povo transgride, o povo lê diferente, o povo inventa história que nunca teve. Eu acho massa, entendeu? Eu disse, eu escrevi Coloca São José de cabeça para baixo no de contexto Santo católico, né? Antônio de cabeça para baixo, Santo Antônio voa de uma igreja para outra, né? Tem histórias fantásticas e eu sou encantada com essas coisas, porque eu acho que a tradição fica meio frustrada, né? Com essa expertise do povo. O povo adapta o sagrado à sua necessidade. E eu não vejo isso como eu acho que eu escrevi um texto, um pequeno texto para pensar essa live, e eu falo que eu gosto dessa tradição popular porque ela é profundamente sagrada e profana. E nada é sagrado se não puder ser profanado, né? Então, essa cultura popular que deixa os artistas clássicos extremamente aborrecidos, me deixa extremamente regozijada, né? Eu acho que é quase uma sátira com eles, um deboche. Uhum. Eu gosto desse irônico, né? Voltando à questão do Santander, da exposição queer, né? Da Portas do Fundo, a arte, ela não se permite tantos, tantas cadeias, né? Ela é meio profética, poética e profética. E ela joga na cara da gente meio que essas coisas que a gente tenta esconder, jogar para debaixo do tapete, né? E bota o elefante dentro da sala. Então, assim, quando eu vejo, eu sempre digo que quando as pessoas falam de uma forma grosseira e agressiva sobre o texto bíblico, elas me demonstram ignorância. Mas se elas fazem uma crítica que é pertinente, eu não tenho nenhum problema com isso. Porque ela me ajuda a repensar o meu lugar, o meu diálogo com o povo, o meu diálogo com o texto, o meu diálogo com a vida. E eu acho que a arte é muito mais propícia a isso. Uhum. Eu quero pegar aqui, você já mencionou de alguma forma, né? Mas só para interagir com quem está acompanhando a gente, a Sônia, né? Nossa amiga, pastora da IPU, colocou: somos herdeiras de um protestantismo de origem puritana que procurou dissipar o corpo, né? Você tocou nisso aí. Depois ela volta aqui, faz um diálogo com o que você falou há pouco e diz assim: deixa eu achar aqui. Nos templos protestantes,
os símbolos litúrgicos são as flores plásticas que se colocam no altar, né? Sônia foi aqui, é, Sônia, cirúrgica, deu na canela, né? deixa eu comentar isso. A gente tem um problema aqui. Quando eu dava aula de teologia, sim, principalmente se eram os alunos calouros que estavam chegando, né? Chegava todo mundo muito cioso da sua fé. E aí as aulas de hermenêutica sempre paravam na idolatria. E nos textos bíblicos sobre idolatria. E eu dizia para as meninas e para as meninas, meus anjos, a leitura é uma ferramenta muito recente. Antes da gente saber ler e escrever, a gente sabia ver. E a história era contada através de uma tradição oral. Se a gente não tivesse imagens, a gente não teria memória. Então, nosso problema não é com a imagem, é com a idolatria. E a idolatria está presente na sua vida em dimensões que você nem se dá conta. Então, quando a gente tem problemas com a imagem, eu fico pensando esse discurso hoje, onde o mundo da imagética. Né? Eu fico pensando como é que as pessoas se resolvem nesse mundo hoje. Né? Porque se há 20 anos atrás isso era um problema, hoje eu quero saber como é que eles vão fazer esse diálogo. Mas a gente continua tendo problemas com as imagens e com a idolatria no século XXI. É, vamos, né, passar a uma outra questão. No seminário, né, somos estimulados a uma fé purista, né, no sentido de livrá-la dos elementos e usos e costumes populares presentes no chão das comunidades. Né? Além disso, aconteceu muitas vezes missionários, missionárias, estrangeiros, estrangeiras, estranharem e combaterem o que achavam superstição, deterioração da fé. Não obstante isso tudo, a cultura popular sobrevive e reinventa a fé. Por quê, minha querida? Não é? Porque Deus não tem dono, meu amor. O sagrado não tem dono. O sagrado é domiciliado no coração das pessoas. As religiões é um arranjo cultural que a gente construiu culturalmente para desenvolver uma forma de uma forma litúrgica de adorar e servir. Mas o sagrado não está domiciliado nesses lugares, nem nessas tradições necessariamente. Ela está domiciliado no coração das pessoas e se revelam diante de suas experiências cotidianas. Experiências essas que estão no seu labor diário, na sua sexualidade, na erotização. E aqui, quando eu digo erotização, eu não estou falando de uma forma leviana. Eu estou falando da ideia de Eros como potência de vida. Né? Eu estou falando que se não houvesse essa fascinação, essa sedução, esse Eros que o sagrado exerce sobre a gente nem se converteria. Porque a gente se converte porque é seduzido. Da mesma Exatamente, forma que a exatamente. gente se seduz pelo outro, da mesma forma que a gente se seduz por uma ideia, por um plano, por um sonho. Então, a sedução é esse Eros encarnado. E essa potência nos faz fecundo, não só gestacionalmente, dando origem a outro ser humano, mas nos faz fecundos na fé, criando e recriando esse mundo. Porque essa relação da gente com a arte e com a cultura popular, aí eu gosto de citar Severino Croato, né, Michel Eliade, que são mestres nessa interpretação, essa força criadora do Eros, que se revela no sagrado, nos remonta ao Fiat, ao início de tudo, ao processo de criação do mundo e de recriação. Todas as vezes que a gente dança esse sagrado, e aí alguém que falou sobre a música, né? Todas as vezes que a gente canta esse sagrado, né? Esse sagrado se revela e nos permite essa recriação do cosmos. Eu acho que isso é fantástico e é tão potente que não cabe no regramento religioso. Transcende, Uhum. transborda. Zósimo colocou aqui uma citação: minha fé é minha cultura. Minha fé é ter jogo de cultura. Né?
Cristo e Oxalá, de Marcelo Yuca. E Samantha colocou Erótica é a Alma, da querida Adélia Prado, né? Sônia, Certamente. Sônia, tu me seduziste e eu me deixei seduzir, Jeremias 27, né? É, Então, esse texto é fantástico. É fantástico. a Letusa, inclusive, desculpa, perdão. Vai, A Letusa, inclusive, semana passada, né, na última edição dessa eu vi. live, fez a leitura a partir da erótica, né, para esse texto, né? Quando eu estava rabiscando, né, as ideias e tal, eu fico pensando, eu fiquei, né, eu falei no início, né, recentemente em Salvador, o ano passado, saiu um livro sobre uma obra de arte que se chama O Exu Submerso, né? Então, uma obra de arte que foi encontrada no calado, no porto de Salvador. E eu fico pensando que tipo de repressão as pessoas tinham e que tipo de devoção te move para você instalar uma obra de arte que não é só uma obra de arte, é uma expressão da sua experiência com o sagrado debaixo do mar, né? É, eu acho lindo, eu acho fantástico, né? E Ok. É, foi aqui um diálogo aqui com Renata. muito natural. Deus, é verdade, Bia. Eu queria comentar algo sobre essa questão a partir do meu histórico, né? Não, não teorizar, mas só fazer um relato mesmo, né? Histórico, um registro histórico. Para quem não me conhece, eu venho de tradição católica, né? Católica romana, antes de estar no anglicanismo. Então, eu não vivi seminário no contexto protestante histórico, né? Evangélico, vivi seminário católico. E eu sou natural de Santo Amaro, que é uma região que não recebeu a presença de sacerdotes estrangeiros, né? Recebeu talvez algumas freiras, mas mesmo freiras eu não identifico. Eu digo isso porque eu pesquiso a história do catolicismo na região e não identifico muito. Talvez ali Mangabeira teve, né? Mangabeira teve com as irmãs da Santa Cruz, suecas, alguma coisa desse tipo. E aí, para mim não era uma questão a repressão à religiosidade cultural. Nunca me deparei com isso, até estar na paróquia, né? Até estar como jovem na paróquia, né? Só até aí. É, eu cresci vendo pessoas de religião de matriz africana entrarem na igreja com alguns símbolos seus, não é? Às vezes indo até em procissão com a imagem do terreiro até a igreja, todos com sua indumentária, chegar lá deixar a imagem, né, em combinação com o clérigo. Enfim, via sacras nas sextas-feiras da quaresma, com mesmo de gente, aqueles cantos maravilhosos, uma série de elementos. E, de repente, eu vou para Salvador, faço seminário e encontro a realidade dos padres Pideidono, né, os padres estrangeiros, que vêm após o Concílio Vaticano II para a Bahia, a convite do cardeal Dom Eugênio Salles, que chegando em Salvador se escandalizam, não todos, né, um ou outro, com a vivência da fé do modo que era. Né? E aí eu recebo uma informação de algo que eu nunca vivi. Para mim, a fé foi liberdade nesse sentido, né? Dessa mística, de uma igreja que não se termina nos domínios da paróquia, né? De uma igreja que está na cidade, né? Está no oratório da minha avó em casa, está numa série de coisas. E aí, quando eu começo a ser pesquisador de história da igreja, me deparo com os relatos né, diversos dessas chegadas, e eu entendo, olha, nem sempre é assim então, né? Às vezes tem outros arranjos, né? Encontro, por exemplo, a experiência da popularização da Bíblia, e aqui não falando como aspecto negativo, né? De um desses padres estrangeiros na região de São Gonçalo, que era uma região de expansão na época, de Salvador, populariza a Bíblia. Então, vejam, populariza o estudo da Sagrada Escritura, né? Não populariza
os elementos, né, outros. Então, acentos diferentes, né? O próprio padre Enzo, né, Enzo, Jesus, esqueci agora, o que trabalhou com o pessoal encarcerado. Então, só um Minha registro histórico para dizer que as regiões diversas tiveram essas experiências diferenciadas. Como o Recôncavo, digamos assim, não recebeu essa leva de sacerdotes, inclusive as paróquias que faltou sacerdote, Dom Avelar e Dom Eugênio tiveram uma coisa muito fantástica, além do tempo, que foi colocar párocas, né, as religiosas, para tomar a frente, responder pela paróquia, que era uma coisa incomum também, né? Então eu vivi uma outra experiência muito bacana, né? Adriano, essas memórias, né, afetivas, essas referências que a gente traz de casa, da família, e que a gente só se dá conta depois, só sistematiza depois. A família de minha mãe é uma família de presbiterianos. Meu avô, quando eu nasci, meu avô e minha avó já eram presbiterianos. Mas a minha avó, a mãe de minha mãe, por isso eu me chamo Bianca da Ebes, o nome dela era Railda Assíria da Ebes, porque o pai dela era muçulmano, e Ramsi Kasmi da Ebes. Ele era um muçulmano casado com uma mulher de Candomblé de Nazaré das Farinhas. E por que eu estou dizendo isso? Porque algumas falas de casa, né, alguns hábitos de casa, como a maneira como minha avó dançava qualquer música, era como se estivesse sempre numa roda de candomblé, né? Passando as mãos nesse sentido do corpo, qualquer música ela dançava assim, porque foi assim que ela viu a mãe dela dançar a vida inteira. Mas ela era uma mulher da igreja presbiteriana com todos os valores da igreja presbiteriana. E eu acho interessante por outro lado, ela tinha memórias do pai, né? Que eram memórias de uma cultura islâmica, né? E que chegavam para a gente nesse contexto. Mas o que eu acho interessante disso tudo é que, embora a gente tivesse toda essa tradição misturada, para mim sempre foi natural que Semana Santa a gente tivesse vinho na mesa, que a gente tivesse comida de azeite, caruru, vatapá, feijão fradinho, farofa de azeite, banana assada. A gente tinha, além da muqueca, o frango de muqueca. Então, Semana Santa, Sexta-feira da Paixão, era um banquete, né? E quando minha avó morreu, passou a ser aqui na casa de minha mãe. E para mim isso sempre foi muito natural. Era Semana Santa, era festa. Chega Stephen é um missionário americano que chega em nossa paróquia e ele vem sozinho morar em Salvador e a gente resolve dar acolhida. Ô Stephen, Semana Santa, Sexta-feira da Paixão, passar sozinho em casa? Não, vamos lá para casa que a gente faz o ofício religioso e depois a gente come. Tá, ele chegou e ainda hoje chega vizinho, ainda hoje chega parente, e o povo come, o povo bebe, e ele olha pra gente, estatalado, e fala: hoje não é dia de jejum? E eu falei: não, não, não. É jejum? Não, aqui não. Aqui é o dia que a gente come bem, né? E aí, como explicar para Stephen que a gente herda essa tradição de uma tradição de pessoas que foram escravizadas e no dia em que seus patrões faziam jejum, era dia de festa. E como a gente está na periferia de Salvador, isso é extremamente forte, né? Exato. Então, eu acho que essas tradições, de novo, é a cultura popular transgredindo, relendo a tradição. Sexta-feira da Paixão é jejum para uns, para outros não. É dia de celebrar. E celebrar a vida. Com muita comida. Eu quero registrar aqui a presença de nossa amiga reverenda Magda Guedes, né? Deixa um recado aí carinhoso para a gente. Quero Um pegar, beijo, Magdinha. quero pegar um comentário aqui do Zósimo e algo que você falou aí. Zósimo, a propósito, parabéns pelo texto. Não lembro agora o título, mas você falou Já sobre que socializei.
sobre o contexto dos evangélicos que apoiam o governo é uma teologia calvinista, sempre preciso, Zósimo, né? Então, muito obrigado pela preciosidade, né? E aí ele coloca aqui, mesmo o meio evangélico sendo muito ascético, parece que a música religiosa exerceu um papel de alimentar a fé das pessoas mais do que os sermões, sem sombra de dúvida. Embora nossa enologia seja alheia à nossa cultura. Legal, acho que é isso mesmo, Zósimo, né? E aí quero pegar esse gancho que você está trazendo aí da música, com o que Bianca falou, do jeito da avó, né? Foi da avó, né? Você falou? Dançar e entrar por aquele tema de apropriação ou rasura, né? Então, as igrejas neopentecostais trazem para dentro das igrejas uma série de elementos na hora do culto ali, que quem olha de fora diz assim, não, é um terreiro do candomblé, né? E às vezes o pessoal do movimento negro diz assim, isso é apropriação tal, do atabaque e tal. E eu sempre digo, não é apropriação, é rasura. O corpo rasura o lugar em que ele está, porque ele é memória, né? Ele é história. E ele se revela ali onde querem que ele não seja, né? Então a música traz muito isso. E aí a gente lembra no contexto norte-americano os negros espirituais, né? A enologia norte-americana que traz, não toda essa herança do povo negro. Mas estou vendo que você está com a língua coçando aí para falar. Diga aí. Quando eu estava no último ano do seminário, chegou um missionário, né, um professor negro no seminário. Eu estava no Seminário Batista da Bahia, né, onde eu fiz uma parte da minha formação teológica, toda a minha graduação, e só chegava texano, amigo. Só chegava a galera do cinturão da Bíblia. Não, para lhe dizer melhor, na minha igreja batista aqui, eu sou de tradição presbiteriana, mas na adolescência eu resolvi visitar a igreja batista. Tinha um mapa do Texas, né? Para a gente orar pelos irmãos que nos trouxeram a salvação. Aí, no final do seminário, aparece um professor negro, americano, com uma fala descontextualizada. Eu aí levantei no meio da aula e falei, engraçado isso. O senhor está aqui falando com a gente porque o senhor é o primeiro preto que chega aqui no seminário, sendo que a gente está na Bahia. E com uma fala completamente diferente. Era Callahan. E aí Callahan fez, repeat, please. Repita, por favor. E aí eu repeti a pergunta. E ele fez, é. A teologia, assim como a música, né, só dá valor à teologia preta depois que ela faz sucesso. O jazz foi assim, ele falou. Foi assim com o jazz, né? Eles só nos ouviram depois que o jazz ganhou o mundo. Aí eles nos ouviram. A teologia, isso, eu estava no seminário, eu tinha 19 anos, isso já faz tempo, de estrada, né? E aí o Callahan vem, e é o ano que ele chega aqui, né? E que a gente tinha acabado de receber os americanos que estavam implantando a igreja com propósito na Bahia, que era uma espécie de mercantilização ou uma lógica de mercado para as igrejas evangélicas. E eu acho muito, muito interessante, porque estou falando isso para casar com a fala de Zósimo, né? Quando eu pesquisei as mulheres de plataforma, e que muitas eram analfabetas, essas mulheres faziam a pregação usando letras do hino do cantor cristão, porque as músicas remonta a sua memória oral. É mais fácil gravar um texto grande que é rimado do que um texto solto. E elas cantavam aquilo e contavam aquilo, inclusive como se fosse parte do texto bíblico. O que eu acho muito legal, né? Embora eu sou suspeitíssima, porque eu acho que a musicalização da teologia da libertação é muito mais a nossa cara do que as nossas músicas que vêm de um outro contexto. Mas eu quero falar
que, mesmo não sendo amante desse estilo musical, eu reconheço que eu tenho memória afetiva com essas músicas. Eu tenho e eu canto. Ok. Gente, eu quero só registrar aqui a fala do M.R. Filho Santos, que ele diz, e eu acho que é muito justo fazer isso. Curioso que na minha paróquia, com a chegada de um padre italiano, nós tivemos a experiência de olhar para a cultura, músicas, poesia, arte, de uma forma geral, e para mim fez uma diferença muito grande. Muito obrigado por colocar isso, porque eu não fiz um acento lá atrás na minha fala. Também esses padres estrangeiros passaram por um processo de conversão, é preciso dizer, né? Nesse encontro, e amando esse povo, né? Muitos deles fizeram processo de conversão, não todos. E aí alguns também já chegaram com um coração muito generoso, muito grande. Mas a gente falou assim de linhas gerais, algo que aconteceu muito, né? Obrigado, meu querido irmão aí que falou. Gente, nós estamos chegando ao final aí. Daqui a pouco vai aparecer o temporizador desse, e a gente vai puxar outro bloco. Pode, Bia? A gente ainda tem Pode, tranquilo. mais, a gente tem mais duas questões do nosso roteiro, que vão ser duas questões mais de memória, não é? Então E fiquem aí que vai ser gostoso. Eu sei antes que de, vocês vão trazer já tá, muita coisa. já tá aparecendo para encerrar. Que eu quero retomar a questão da música com Jorge. Pronto, pronto. Tá bom. Então a gente se vê já já. Você encerra aí, Bia, por favor? Encerro. Bruno,